Olá pessoal, meu nome é Éricles, sou professor de matemática e física aqui da escola Centro Educacional Construir. Tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome a gente vai dar, meu nome é Eric. A gente vai dar início, pessoal, ao nosso conteúdo de ondas, tá bom? Conteúdo novo aqui do ano. Nós acabamos de estudar aí o conteúdo de termologia, né? Depois nós iniciamos o conteúdo de óptica, né? E finalizamos aí o nosso último assunto com espelhos. Certo? Então a gente vai iniciar aqui o novo assunto da Física 2, tá? O último assunto da Física 2, conteúdo de ondas, tá certo? Então, pessoal, trazemos como definição de onda, a primeira coisa que eu quero tirar da cabeça de vocês é levar em consideração que as ondas é aquilo que nós vimos no mar, né? Aquela onda que a gente chama quando vai à praia. Aquilo ali, na verdade, cientificamente, fisicamente falando, não define como onda. Tá? O nome daquele fenômeno se chama turbilhão. Então aquilo ali é um turbilhão, não uma onda, conceitualmente e fisicamente falando. Tá? Mas o que é uma onda? As ondas, pessoal, são distúrbios, tá? Variação de uma grandeza física que se propaga em um certo local. Então uma onda nada mais é do que uma propagação de algo, né? Quando algo se propaga, provocada por um distúrbio qualquer, tá? Essas ondas, esses distúrbios que se movimentam, eles levam sinais, tá? De um ponto para outro. Então isso é uma onda. Onda é um distúrbio em um ambiente, onde esse distúrbio ele vai se propagar, levando algumas informações, né? Levando sinais de um ponto A até um ponto B. E essa informação tem um nome. O nome dessa informação é energia. Então, pessoal, a principal função de uma onda é levar energia de um ponto a outro. É para isso que uma onda serve. Uma onda transporta energia de um ponto a outro. Porém, esse transporte de energia, ele se dá na ausência de transporte de matéria. Ou seja, uma onda ela sai de um ponto a outro, né, provocada por uma perturbação, provocada por um distúrbio. Porém, essa onda nunca vai levar matéria, vai levar apenas energia. Por isso que aquilo que nós vimos na praia não se chama onda, tá? Aquilo ali se chama o quê? Turbilhão, tá? Porque se você ficar de peito aberto ali na praia, você vai ser arremessado por aquilo. Você vai ser arremessado. Então, aquilo ali leva matéria. Então, por isso nós não definimos aquilo como onda, porque a onda não leva matéria, leva apenas energia. Tá certo? Então, um exemplo aqui de onda, pessoal. Ó. Você tem aqui vários dominós, né? Que são colocados, né? Talvez você já viu isso. Então, aqui se eu dou um tracinho aqui, né? Se eu dou um peteleco nesse primeiro dominó, você vai perceber que esse dominó ele vai descendo, descendo, e você vai ver tipo um objeto, tipo um fluxo passando ali, né? Então, aquele fluxo é uma energia. Só que, para observar, esse dominó número 6, ele não vai chegar no ponto, né? Não vai chegar lá na outra extremidade. Ele vai ficar na mesma posição. Então, esse dominó 6 não foi transportado. Então, ele não levou matéria. Mas a energia foi passando de um ponto a outro. A energia cinética ela foi passando de dominó para dominó. Então, nesse caso, nós definimos onda por quê? Porque esse fluxo, essa perturbação, provocou um transporte de energia. Porém, esse transporte de energia se deu na ausência de transporte de matéria. Tá? Então, quando lançarmos o dominó, iremos transferir energia de um dominó para outro. Mas, para haver essa propagação de energia, houve propagação de matéria. Quando empurramos o dominó, iremos transferir energia do dominó para outro. Nesse caso aqui eu estou arremessando, tá? Estou jogando. Então isso aqui não é um exemplo de energia, tá? Agora quando eu dou aquele petelecozinho, né? Eu transfiro energia, tá? Sem transportar matéria. Tá bom? Ok? Então, ondas e partículas
transportam energia, tá? As partículas em movimento também transportam matéria. Uma onda é uma forma de transportar energia sem transferir matéria, tá bom? Classificação das ondas. Pessoal, as ondas, elas são classificadas basicamente em dois tipos. Em onda mecânica, tá? E onda eletromagnética, tá certo? Onda mecânica e onda eletromagnética. O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é aquela onda que ela precisa de um meio para se propagar. Nós já sabemos que as ondas, elas se propagam, né, em meios, né? Elas se propagam em um meio. Só que quando essa onda, ela precisa obrigatoriamente de um meio material para poder se propagar, nós definimos essa onda como uma onda mecânica. Exemplos de ondas mecânicas. O som é uma onda mecânica. Por que o som é uma onda mecânica? Porque o som precisa de um meio para se propagar. E qual seria esse meio, professor? Esse meio, galera, é o ar, tá bom? Na verdade, pode ser qualquer outro meio, né? O sólido também. Mas, no geral, quando você conversa com alguém à distância, né? Tipo, uma conversa normal, esse som está se propagando através das partículas do ar. Então, se não tivesse o ar, esse som não conseguiria se propagar, tá bom? Então, o som, o que isso implica? Que no espaço, né? Lá no universo, lá, né, fora da Terra, por exemplo, no espaço mesmo, o som ele não se propaga. Tá? Não há propagação de som, porque o som necessita de um meio para se propagar. Tá? A onda na corda, tá? Uma onda em corda, quando você faz um pulso em uma corda, né? Aquela onda é uma onda mecânica, porque eu preciso da corda, né? Para se propagar. Da mesma forma que a onda em mola, da onda na água, eu preciso desses meios para me propagar. Tá? Então, quando a onda necessita de um material para se propagar, nós classificamos essa onda como uma onda mecânica. O principal exemplo aqui é o som, tá bom? Mas os demais também são muito utilizados. O segundo tipo de onda, pessoal, quanto à sua classificação com relação ao seu meio de propagação, é as ondas eletromagnéticas. Diferente das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, tá bom? Então não necessito de um meio, tá? Exemplo de ondas eletromagnéticas: a luz, o raio-x, o micro-ondas, as ondas de rádio, os raios ultravioletas e tem diversas outras, tá? Então todas essas ondas eletromagnéticas, elas necessitam de um meio para me propagar, né? Para se propagar. O principal exemplo aqui de onda eletromagnética é a luz. Então, qual a diferença entre uma onda mecânica para uma onda eletromagnética? É que uma onda mecânica precisa de um meio, já uma onda eletromagnética, não, tá certo? Então, eu posso classificar as ondas com relação à sua origem, tá bom? Com relação à sua origem, ela pode ser classificada como ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá certo? Com relação aos tipos de onda com relação à sua propagação, elas podem ser classificadas como ondas transversais e ondas longitudinal, tá bom? Onda transversal. O que é uma onda transversal? A onda transversal são aquelas ondas onde as partículas do meio vibram na direção perpendicular à direção de propagação da onda. Então, pessoal, vamos supor que eu tenho aqui um pulso, tá bom? Eu tenho uma corda, né? Essa corda, ela tá esticada, por exemplo, né? E eu faço aqui um pulso, tá? Um pulso na vertical. Esse pulso, pessoal, é o que? É a vibração. A direção desse pulso, ele se dá no eixo vertical, tá? Então, nesse eixo vertical, eu tenho aí a minha propagação do pulso. Então, o meu pulso, ele se dá nesse eixo vertical. Porém, a energia, ela se propaga indo nesse sentido, né? Ó, a onda, ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Então, a propagação é dada nesse sentido. Então, quando a direção de propagação e o pulso, eles formam 90 graus, ou seja, não se movimentam no mesmo sentido, ó, tá vendo? A fonte e o pulso é a mesma coisa, tá? Então, quando a fonte é não vertical, mas as partículas se movimentam, as partículas para cima e para baixo, só que a energia é na horizontal.
Então, quando o pulso, ou seja, a fonte, e a energia transportada estão em sentidos diferentes, melhor, em direções diferentes, então significa dizer que essas ondas elas são perpendiculares, logo elas são classificadas como ondas transversais, tá certo? Então a onda transversal é quando o pulso e a energia transportada ela se dá, né, em direções diferentes. Agora supondo, pessoal, que eu tenho aqui uma mola, tá certo? Vamos supor que isso aqui é uma mola, tá? E eu comprimo a mola, ou então puxo essa mola, tá? Eu vou trazer essa mola para cá, tá? Quando eu solto essa mola, você vai perceber que vai passar um pulso aqui, ó, né? Na onda. Então você observa o quê? Que o pulso está na direção o quê? Horizontal. E a propagação, a energia de propagação, ela se dá também na horizontal. Então, nesse caso, nós temos um pulso na mesma direção da energia transportada. Então, nesse caso, eu digo que a onda ela é longitudinal. Então, a onda transversal é quando o pulso é na vertical e a energia transportada é na horizontal, ou vice-versa. O interessante é que não vai ser igual, tá bom? E já a onda longitudinal, o pulso, ou seja, a fonte e a energia transportada, elas se dão na mesma direção. Principal exemplo de uma onda longitudinal, galera, o som, tá certo? E principal exemplo de uma onda transversal, a luz. Professor, mas tu não falou que o som é uma onda mecânica? Então, pessoal, são duas classificações distintas, tá bom? Com relação à sua propagação, à sua origem, o som ele é mecânico, porque eu preciso de um meio. Já com relação à sua propagação, ele se dá como longitudinal, porque tanto o pulso quanto a energia transportada estão na mesma direção. A luz, com relação à sua origem, ela é eletromagnética, porque ela não precisa de um meio. Já com relação à sua propagação, ela é transversal, porque o pulso, né, a origem dela e a energia transportada, elas são em direções diferentes, tá bom? Pessoal, então por hoje nós temos aqui essa introdução de onda, tá bom? Quando for na nossa próxima aula, nós vamos estudar aí, então, elementos da onda, tá bom? Então essa parte aqui vai ficar para a nossa próxima aula, beleza? Então, por hoje é isso, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.